Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Nós vamos estar estudando hoje a lição de número 5, que tem por título O Avivamento na Vida da Igreja do Senhor. O texto áureo diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, conforme está em Atos capítulo 2, versículo de número 4. A verdade prática diz assim: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Com isso, quero observar com você uma coisa, que ao longo dos anos, a igreja tem experimentado esse avivamento por intermédio do batismo no Espírito Santo. Então, é como se o Espírito Santo, descendo sobre o crente, trouxesse sobre ele uma capacitação e logo acendendo uma chama dentro dele para uma vida de serviço e devoção à obra do Senhor, juntamente com os dons espirituais. Nós vamos ler a leitura bíblica, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13, a leitura bíblica em classe. Nós não vamos ler aqui por causa do tempo, mas você pode fazer essa leitura juntamente com a sua classe e você vai ter um entendimento melhor do pano de fundo da lição. Os objetivos dessa lição, primeiro, é expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o seu público-alvo. Segundo, examinar o dinamismo da Igreja Apostólica. Terceiro, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. E a palavra-chave dessa lição é vida, vida, porque falamos de avivamento. Avivamento fala algo dinâmico, algo que está em constante movimentação, ação. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa introdução diz assim: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Observe, a igreja avivada, ela tem uma característica: ela anda segundo a direção do Espírito Santo. O crente que anda avivado, ele não anda segundo a sua direção, mas ele anda na direção do Espírito. Então, se nós andamos na direção do Espírito, nós estaremos em direção daquilo que Deus deseja e, consequentemente, nós iremos avançar em direção ao propósito de Deus. Por isso, nessa lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Então, nós estudaremos o papel do enchimento, vamos dizer, o que o enchimento do Espírito trouxe à igreja primitiva. Então, é sob essa perspectiva que vamos estar estudando o avivamento produzido pelo derramamento do Espírito Santo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os nossos dias. Então, olharemos para a igreja primitiva, seu avivamento, para trazer verdades, princípios, para lições para os nossos dias. Primeiro ponto da lição: o batismo no Espírito Santo e o seu público-alvo. O que é o batismo no Espírito Santo? De uma forma geral, é um revestimento de poder, é uma capacitação de Deus para o crente fazer a obra do Senhor com mais autoridade, dinamismo. É como, eu estou aqui com esse terno, é uma capa que é colocada sobre o cristão. Mas também, segundo
pastor Silas Daniel, escritor do livro Batismo no Espírito Santo e as Línguas como a sua evidência, ele diz que a finalidade do batismo no Espírito Santo é receber poder para testemunhar intrepidez, falar com autoridade através do Espírito Santo e apresentar manifestações dos dons espirituais. Com isso, observa que o propósito do batismo é nos capacitar para falarmos com intrepidez, falar com autoridade através do Espírito Santo e também termos ou apresentar a manifestação dos dons espirituais. Com isso, percebe-se que os dons espirituais, não os dons de serviço, não os dons ministeriais, mas os dons espirituais ali registrado pelo apóstolo Paulo serão a porta que se abre para esses dons o batismo no Espírito Santo. Primeiro subtópico do ponto 1, o chamado abrangente de Jesus. Nós vamos observar os pré-requisitos para o batismo no Espírito Santo. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Por isso, o batismo com o Espírito Santo é para quem é salvo, sendo necessário arrepender-se, crer no Evangelho, como está em Marcos 1:15, pois sem arrependimento e fé não há salvação. Então, para que haja salvação, precisa se arrepender e crer no Evangelho, para que possa assim ser salvo. Segunda condição para o batismo no Espírito Santo é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos, conforme está 1 João 5, 2 ao 4. Com isso, observa-se que o crente salvo, ele apresenta frutos de obediência, ele é obediente ao Senhor. E terceiro, ele se santifica, pois a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14. Então observe que o pré-requisito, o que antecede o batismo no Espírito Santo, são esses três requisitos: santificação, obediência, salvação, obediência e santificação. É isso que antecede. Então, quando há manifestação do Espírito Santo, há mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Também observando uma coisa interessante, duas coisas. Primeiro, quem é batizado com o Espírito Santo não é mais crente do que quem não é. Segundo, quem não é batizado com o Espírito Santo, ele vai para o céu igualmente quem é batizado com o Espírito Santo. Terceiro, essas três coisas precisam ser observadas. E quem não é batizado com o Espírito Santo também pode fazer a obra do Senhor, porque ele é capacitado. Ele tem o Espírito de Deus, ele é salvo, ele obedece, ele é santo. Então, precisamos também entender que mesmo nós cumprindo esses requisitos aqui, não será algo imediatamente que nós vamos ser batizados com o Espírito Santo. Muitas pessoas que cumprem esses requisitos aqui, mas que não são batizados com o Espírito Santo. O porquê nós não sabemos. Se algum aluno o questionar, você, professor, deve dizer que a Deus pertence essas questões. Porém, cabe a nós continuarmos buscando o batismo. Se você já é salvo, se você obedece, se você é santo, continue batendo na porta. Uma hora o Senhor vai abrir e vai derramar o Espírito Santo sobre a tua vida. Segundo subtópico do ponto 1, diz assim: a promessa
é para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração, conforme Jesus disse que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus, e de repente o Espírito derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Então observe que o Espírito veio quando eles estavam reunidos na casa, fala de unidade, propósito, e também eles estavam sentados, mostrando para nós uma coisa interessante, que você pode receber o Espírito Santo em pé, sentado, deitado, aonde você estiver, porque o batismo, o revestimento, ele vem do céu e ele sopra aonde ele quer, como ele quer. Louvado seja Deus. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa, ela diz respeito a vós, aos vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. Assim o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. Por isso, nós percebemos aqui na fala do apóstolo Pedro que o batismo no Espírito Santo não é apenas para a igreja primitiva, para os apóstolos, mas é para todos, desde o princípio ali, do dia de Pentecostes, até os dias que antecederem a volta de Jesus. O Espírito Santo, a promessa está de pé. Você pode ainda receber essa promessa gloriosa. Em Atos dos Apóstolos, o avivamento teve início, mas não parou nos primeiros dias, como entendem alguns cessacionistas das igrejas reformadas. Nós vemos que o avivamento, o batismo, ele prosseguiu na igreja neotestamentária e continua até os dias de hoje. Nós vemos essa manifestação na vida da igreja, daqueles que buscam uma vida de íntima com Deus, de comunhão. Nós vamos percebendo o Senhor derramar do seu Espírito sobre a vida da igreja. Com isso, nós percebemos que há muitas meninices, pessoas tentando imitar o falar em línguas, ensinar as pessoas a falar em línguas, mas nós sabemos que a verdadeira manifestação do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, ainda está em evidência. A evidência desse batismo é o falar em línguas. Que o Senhor continue derramando o seu Espírito sobre a sua igreja. Terceiro subtópico do ponto 1. O engano dos cessacionistas. O que é o cessacionismo? É uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais era apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para tentar justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, segundo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão, coisa divorciada do que diz a Bíblia. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta, separada. Podemos dizer que não é igual à da salvação.
Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo, eles já eram salvos, e que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Com isso, nós vamos perceber que o batismo no Espírito Santo, com o poder que o acompanha, não foi uma ocorrência isolada, nem sem repetição da história da igreja. Não é somente a Bíblia que nos está a atestar essa verdade. A própria história comprova a realidade do Pentecoste em todas as eras. Então nós vemos que esse derramado Espírito não é atestado apenas pela Escritura, mas pela história, pelos acontecimentos, avivamentos que ocorreram. Nós vamos percebendo esse derramar do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo não ficou restrito apenas à igreja primitiva. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo, com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual, ela perpassa todas as épocas, culturas, geografia em que haja um salvo em Cristo. Então, essa promessa está de pé. Você pode ser batizado. Você, professor, que ainda não é batizado, procure essa bênção, receba essa bênção e ministre também aos seus alunos. Você que já é batizado, incentive seus alunos a buscar essa promessa gloriosa. Segundo ponto da nossa lição diz assim: o dinamismo da igreja apostólica. O que é esse dinamismo? O que fala esse dinamismo? Dinamismo fala de uma atividade intensa. É justamente isso que produz o Espírito Santo na vida dos cristãos, através de um avivamento. Então nós vemos que avivamento é tornar-se mais vivo. Alguém que está vivo se torna mais vivo, mais atuante. Aquele que está pregando a tempo, a fora de tempo, está comunicando as verdades do Evangelho, está fazendo algo, ele não está parado, ele é dinâmico. Então o Espírito Santo traz esse dinamismo na vida da igreja. Primeiro subtópico do ponto 2, a igreja nasce avivada. Alguns até utilizam a expressão: a igreja nasceu no fogo e vai subir no fogo do Espírito. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. É interessante observar isso do ponto de vista histórico. Grave isso, histórico, porque ela já existia no conhecimento de Deus. Essa questão da igreja estava escondida em Deus, no seu conhecimento, mas se revelou, se manifestou, veio a público no dia de Pentecostes. Deus inaugurou a igreja. É interessante isso. Observe que quando você está construindo um templo, você passa pelas etapas até construir ela. Quando você constrói, você dá aquele culto de inauguração daquele templo. Assim também a igreja inaugurou-se. O Senhor já tinha planejado, mas inaugurou no dia de Pentecostes. E isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, como está lá em Êxodo 40, versículo 34 e 35. A igreja ela foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Por isso, igreja não é invenção do homem. Igreja é um projeto de Deus. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Quando se fala que do ponto de vista histórico, a igreja passa a existir no dia de Pentecostes, a segunda maior festa dos judeus, que acontecia
no 50º dia depois da Páscoa. Isso quer dizer que a igreja, na descida do Espírito Santo, recebe poder para cumprir a sua missão. Então ela recebe o poder para cumprir a missão. Ela recebe o poder, o dínamos, para com dinamismo fazer a obra do Senhor. Por isso percebe-se a importância do derramado Espírito para que a igreja seja dinâmica no seu papel para cumprir a missão que o Senhor estabeleceu. Segundo subtópico do ponto 2, a igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo. É interessante observar e frisar isso. Os sinais do poder de Deus no livro de Atos dos Apóstolos pode ser resumido em conversão e batismo, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Qual é o fruto do avivamento? Conversão e batismo. Isso que acontece quando uma igreja está avivada, ela ganha almas e, consequentemente, tem batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, manifestação dos dons espirituais. Após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. É interessante observar a vida de Pedro antes do batismo e depois do batismo. Isso quer dizer que a unção que era visível no ministério de Jesus passa a estar presente na vida da igreja depois do Pentecostes. Quando falamos disso, a Bíblia fala que Jesus, ele pregava na autoridade. Os ensinamentos de Jesus eram diferentes porque era com autoridade, era com unção, não era apenas com aquelas letras que os fariseus e doutores ali da lei falavam, ensinavam, era diferente. Assim também a unção dá sabor à pregação. Glória a Deus. Por isso, nessa igreja, na igreja primitiva, havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. Com isso, eu digo para você que quando há um avivamento, há perseverança na palavra, há comunhão, há perseverança na oração, há temor de Deus, há sinais e maravilhas e o cuidado com aqueles mais necessitados. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas. Primeiro, espiritual, piedade, palavra e oração. Segundo, social, comunhão, suprir a carência. Então observa que quando uma igreja ela é avivada, ela trabalha tanto no lado espiritual como no social. Glória a Deus. Terceiro subtópico diz assim: um ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito Santo. A pregação cristã, ela deve ser acompanhada de poder, sinais e maravilhas. Paulo, ele dizia que foi aos irmãos ali pregar não na sabedoria, não em letras, mas no poder do Espírito Santo. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. Então observe que a pregação cristã, ela deve ser acompanhada de sinais, milagres, conversão, libertação, curas, porque o Senhor, ele doutou, o Senhor deu essa autoridade, ele capacitou, ele revestiu a sua igreja
com essa unção. Autenticado por Deus. Glória a Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais acadêmicos, dentro dos padrões hermenêutico, exegético, homilético da pregação. Veja que o ministério ungido, ele não está no conhecimento das letras, simplesmente de uma faculdade, não. Vai muito além disso. Você precisa sim ter uma formação, buscar conhecimento, ter estratégias, ter métodos, sim, mas o que faz a diferença é a unção, é a capacitação do Espírito Santo. Veja que todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. Nós investirmos apenas no conhecimento, em letras, nós apenas seremos cheios de um conhecimento vazio. Mas, se nós tivermos a unção, será o sabor daquela pregação. É mais ou menos assim. É você pegar uma carne e você dar às pessoas, mas ela sem sal. Ela até é carne, mas ela não tem sabor. Assim também é o muito conhecimento. Se não tiver a unção do Espírito Santo, vai ser um amontoado de conhecimento sem graça divina. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou, quando Jesus ratificou, quando Jesus assinou embaixo a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Marcos 16, 20. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Então, a mensagem ela deve ser acompanhada pelos sinais de Deus: salvação, cura, libertação, transformação de vidas. Terceiro subtópico do ponto 3 diz: glorifica a Cristo. É interessante nós observarmos que o ministério ungido, ele glorifica a Deus, ele glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Nós observamos nos nossos dias muitas pessoas que se dizem espirituais, cheias do Espírito, batizadas com os dons espirituais, mas elas querem glorificar-se. Elas querem fazer o seu nome grande. Elas querem fazer as pessoas refém delas. Mas a finalidade de um ministério ungido é glorificar a Cristo. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. João 16, 13 e 14. Nós observamos o movimento carismático da Igreja Católica. O propósito do batismo, que segundo eles, não é glorificar a Cristo, mas é glorificar Maria. Então, esse não é o propósito do batismo no Espírito. Esse não é o propósito do batismo, não é glorificar o homem, não é engrandecer o homem. Se eu sou batizado, não é para que eu seja melhor do que você, ou eu me engrandecer e menosprezar você, de maneira nenhuma. É interessante ver que a unção nos faz humildes. João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Assim, toda mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo deve glorificar a Cristo. Nesse momento, precisamos fazer uma análise. O que estamos fazendo está glorificando a Deus ou a nós? Qual é o propósito daquilo que estamos fazendo?
Conforme o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, versículo 31, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Não tem outro propósito quando o Senhor usa um cristão. Então nós vemos que o ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus para glorificar a Cristo. Com isso, nós chegamos à conclusão desta lição. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecoste, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Para concluir, Atos 4:31 diz que depois dos discípulos ali terem sido apanhados, presos e dito para não pregarem mais sobre Jesus, a Bíblia diz que eles se reuniram e oraram. E o lugar onde eles estavam tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra do Senhor. Então que nós possamos nesses dias orarmos e o Senhor vai visitar a sua igreja com um avivamento espiritual. O Senhor vai trazer do céu essa chama que vai aquecer os corações da igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aí o teu like para que sempre quando eu postar aqui a nossa aula da escola, você seja notificado aí pelo YouTube. Deus te abençoe.